Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmãos e irmãs. Hoje é domingo e no domingo nós sempre trazemos um surba, uma fala inspirada por aqui. O tema desse surba de hoje é escutar a Deus. Então vamos ao surba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Sayyidat al-Khairin Meriyada Rasulullah, Meriyada Sadat al-Shahabi Rasulillah, Meriyada Mashayhina Dastur Maulana Sheikh Abdul Faiz Dagestani, Sheikh Muhammad Nazir Hakani, Meriyada Maulana Sheikh Muhammad Adil An-Naqshbandi, Tarikatuna Subalahirum Fil Jamia. Então, citando uma passagem do Alcorão aqui, o Alcorão diz: ele não fala por capricho, é apenas revelação inspirada. Alcorão, Sura 53, Ayé 3 e 4. Então aqui, Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso, está dizendo que existem pessoas que conseguem falar só por inspiração. Quer dizer, a pessoa está tão conectada com Allah, Subhanahu wa Ta'ala, que ela está escutando Allah, Subhanahu wa Ta'ala, e quando ela fala por inspiração dela. Esse estado, citado no Alcorão, descreve o mais elevado estado de intimidade espiritual, wilaya, né? Que seria a amizade do ser humano com Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então, escutar a Deus é ouvir com o coração, de modo que a audição do servo se torna iluminada pela presença de Allah Subhanahu wa Ta'ala dentro do coração dele. Então, vai sair de sua boca o que está sendo iluminado por Allah. Quando o servo se purifica através da obediência e do amor a Allah, suas percepções deixam de ser limitadas ao mundo físico. Ele poderá ouvir a orientação divina em tudo, pois seu ouvido tornou-se um instrumento da escuta espiritual. Nós já trabalhamos aqui várias vezes um hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que está entre os 40 hadiths de Manawawi, que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, fala que aquele que está próximo de Allah, quando ele ouve algo, é como se Allah ouvisse através do ouvido dele. Quando ele vê algo, é como se Allah estivesse vendo através dos seus olhos, e assim por diante. Vamos trabalhar pela 10ª vez aqui esse mesmo hadith, mas esse hadith descreve exatamente isso. Então, para que a gente desenvolva também essa escuta espiritual, é interessante que nós nos aproximemos do nosso próprio ouvido, do nosso coração e do nosso ouvido. Então nós podemos fazer esse duplo movimento em buscar a sensação do nosso coração e buscar a sensação do nosso ouvido, e colocando a atenção no nosso ouvido, nós prestamos atenção neles e prestamos atenção no nosso coração. Então assim é como se nós estivéssemos sintonizando essa escuta divina. Então essa passagem do Alcorão que a gente descreveu aqui mostra esse estado do coração que escuta, digamos assim, esse sopro divino em cada instante. O ser humano que consegue desenvolver essa audição de Allah é aquele cujo coração está vazio para as coisas do mundo e cheio da lembrança de Allah, de zikr. Então o zikr, ele pode ser a preparação do terreno do coração para que a pessoa desenvolva essa escuta. E é por isso que também nós passamos sempre as rotinas diárias para os irmãos e irmãs. E é importante a gente tentar sustentar essas rotinas. Então, escutar a Deus é silenciar o ego, diz Shah Bahauddin Naqshbandi. E a gente tem que tentar desenvolver esse silenciar o ego e escutar a Deus de maneira que um dia a gente permita que essa inspiração de Allah Subhanahu wa Ta'ala passe a nos atravessar. Seguramente para aquele que sabe escutar, o Alcorão falará com ele e o coração aprenderá no silêncio.
A gente tá falando tudo isso aqui devido a uma passagem do Alcorão, para ver como o Alcorão ele é muito profundo. A gente pegou uma passagem do Alcorão e a gente está desenvolvendo essa passagem. E assim, terão várias outras inúmeras passagens do Alcorão muito profundas. Então, é possível que a gente aprenda a escutar Allah subhanahu wa ta'ala através do Alcorão, de maneira que a gente se aprofunde também nele. E os sufis, eles trabalhavam com essa questão da escuta espiritual há muito tempo atrás. Por exemplo, Rumi, ele viveu em 1200 e pouco, século XIII. Ele desenvolveu o Sama, que é o que a gente conhece como o Giro Derviche. Porém, antes de Rumi, a palavra Sama era usado para momentos em que vários sufis se sentavam em uma sala e eles fechavam os olhos, colocavam a atenção no seu próprio ouvido e ficavam tentando, digamos assim, se aprofundar nessa audição espiritual, enquanto algum outro sufi recitava algum poema que ele tinha feito, outro cantava algum verso de alguma música, e eles tentavam, em paralelo a tudo isso, estar se aprofundando na audição e tentar captar, às vezes, o que aquele outro sufi falava dentro do seu poema relacionado com Deus de uma maneira mais profunda. Então existia estas classes de escuta espiritual praticada pelos sufis. E nós podemos também fazer esse exercício no nosso dia a dia e tentarmos nos aproximar do que é essa escuta e aprender com o silêncio. A escuta e o silêncio, eles estão muito próximos. Se nós nos tornarmos íntimos do que está, digamos assim, por dentro do silêncio, nós acabamos aprendendo algo muito importante em relação à escuta. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos abra o coração, nos abra a nossa visão espiritual, mas nos abra também essa escuta espiritual. Al-Fatiha.